Irmãos, em mais um episódio de Aprendendo com as Salvas, hoje encerraremos os nossos estudos acerca do Evangelho de João. Depois de 7 semanas consecutivas, debruçados em cima deste livro, que é o 4º Evangelho da nossa Bíblia Sagrada, finalmente chegamos aos seus últimos capítulos. Sempre lembrando a você, queridos, de que a narrativa e estudo aqui proposto tem como base cerne apenas as informações trazidas pelo próprio Evangelho de João. Se você está acessando esta página pela primeira vez e não teve a oportunidade de assistir aos vídeos anteriores, não se preocupe, querido. Estamos disponibilizando a você os links anteriores em alguma parte dessa publicação. Assim, depois, com calma, na comodidade do seu lar, você poderá assisti-los com todo conforto. A única coisa que você não deveria deixar de fazer, irmão, seria se inscrever em nosso canal. Este trabalho é feito com imenso carinho, dedicação e sempre pensando justamente em você. Meu desejo é passar a você, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que tenho recebido da parte do nosso Pai. Quero para você a mesma intimidade e paz que tenho desfrutado desde o momento em que eu entreguei verdadeiramente a Jesus Cristo. Portanto, aproveite agora mesmo a vinheta e se inscreva em nosso canal. Se inscreva em nossas páginas, nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Venha fazer parte desta família das salvas. Nos ajude a levar a boa nova de Jesus Cristo ao mundo. Afinal, salvos pela graça é o que somos. Não saia daí, irmão. São apenas 10 segundos. Pegue papel e caneta. Não se esqueça da sua Bíblia Sagrada. Acalme seu coração, sua alma, seu espírito e se permita ser lapidado pela poderosa Palavra de Deus. Um abençoado estudo. E tendo Jesus Cristo sido condenado à crucificação. O capítulo 19 do Evangelho de João nos traz a narrativa de que Pilatos ordenou que chicoteasse Jesus Cristo. E tendo os soldados feito uma coroa de espinho, cravaram-lhe a cabeça de Jesus. E tendo vestido o Messias com uma capa vermelha, estes soldados chegavam próximo a Jesus Cristo e debochavam dele, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! E ao gritarem isto, seguiam batendo em Jesus Cristo. Foi então que Pilatos, mais uma vez, se posicionando à frente da multidão, voltou a falar ao povo, lhes dizendo: Escutem, irei trazer novamente aquele homem até vocês, para que saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. E tendo Pilatos mais uma vez trazido Jesus Cristo à frente do povo, a multidão, inflamada pelos sacerdotes e líderes religiosos, passavam a gritar: Crucifica! Crucifiquem Jesus Cristo! E Pilatos não queria matar Jesus. Foi então que, mais uma vez, Pilatos disse ao povo: Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem. E a multidão cada vez mais se agitava, e o tumulto parecia fugir ao controle. Foi então que os líderes religiosos continuavam insistindo com Pilatos: Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve ser morto, porque afirma ser o filho de Deus. E vendo Pilatos o grande tumulto lá fora, ele entra mais uma vez ao palácio e pergunta a Jesus Cristo: De onde você é? Porém Jesus Cristo não responde nada. E Pilatos volta a insistir com Jesus: Você não quer falar comigo? Pois saiba que eu tenho autoridade, tanto para soltá-lo, quanto para crucificá-lo. E Jesus Cristo, mansamente, olhando para Pilatos, responde: O Senhor só tem autoridade sobre mim, porque esta autoridade lhe foi dada por Deus. Por isto, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. E a Bíblia Sagrada nos conta de que Pilatos pretendia soltar Jesus Cristo. Porém, a multidão lá fora, inflamada pelos fariseus e líderes religiosos, passavam a gritar mais alto contra Pilatos: Se o Senhor soltar este homem, que afirma ser rei, o Senhor irá contra o imperador. Pois todo aquele que afirma ser rei é inimigo do imperador. E estando Pilatos, sem saber muito o que fazer, e sendo quase meio-dia, às vésperas da Páscoa, Pilatos se volta à multidão e mais uma vez pergunta: Aqui está o rei de vocês. Querem mesmo que eu o crucifique? E os líderes religiosos continuavam a inflamar o povo, gritando:
O nosso único rei é o imperador. Crucifiquem agora mesmo este homem. Foi então que Pilatos, se dando por vencido, lava suas mãos diante de Jesus e entrega o Cristo aos soldados para o crucificar. E assim Jesus Cristo, então, carregou a sua cruz até um lugar chamado Calvário, que em hebraico era chamado de Gólgota. E ali, Jesus Cristo seria crucificado ao lado de outros 2 homens. Observe, irmãos, a quantidade de vezes que Deus concedeu àquele povo para que se arrependessem verdadeiramente e assim, confessando Jesus Cristo, pudesse experimentar do pão da vida e desfrutar da vida eterna. Apesar de todas as oportunidades ofertadas por Deus, a grande maioria daquele povo preferiu o comodismo. Preferiu o seu bem-estar, a religiosidade sem transformação e se mantiveram cegos à presença manifesta de Deus bem à sua frente. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes Deus tem chamado a uma nova vida e você segue adiando este dia, se esquivando dele, levando a sua vida à sua maneira, acreditando que dá sim para ser um cristão de qualquer jeito e que Deus é bom e, afinal das contas, todos nós seremos salvos. Cuidado, irmão. Muito cuidado com este tipo de pensamento. Jesus Cristo verdadeiramente te ama. Ele veio para te resgatar. Porém, o que Jesus Cristo mais almeja é um coração cativo nele. Que você verdadeiramente reconheça as suas fraquezas, as suas fragilidades e se entregue totalmente, de forma irrestrita, ao grande Jesus Cristo. Importante considerarmos, irmão, que o Evangelho de João não nos traz grandes detalhes acerca de toda a romaria enfrentada por Jesus Cristo até o lugar onde ele fora crucificado. Essas informações nos são passadas com maior requinte de detalhes nos outros 3 evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. A preocupação maior do Evangelho de João sempre foi testemunhar o fato de que Jesus Cristo era o Messias. Aliás, este é um dos poucos livros da Bíblia Sagrada onde o próprio texto sagrado nos diz acerca da sua própria finalidade. No caso do Evangelho de João, a sua finalidade está expressa no capítulo 20, versículos 30 e 31. Chegaremos lá. E o capítulo 19 do Evangelho de João nos conta ainda que, tendo os soldados crucificado Jesus Cristo, eles pegaram as roupas de Jesus e dividiram entre si. Porém, com uma túnica era sem costura, toda tecida em uma única peça de alto a baixo. Então os soldados resolveram tirar a sorte para ver quem ficaria com a túnica. E assim, mais uma vez, uma profecia se cumpriu. Aquela que está lá no Salmo 22, versículo 18, que diz assim: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi exatamente isto o que os soldados fizeram. Jesus Cristo, antes de morrer, ainda vendo a sua mãe próxima ao discípulo que amava, olha para ela e lhe diz: mãe, este agora é o teu filho. Jesus se referia a João, o discípulo amado. E em seguida Jesus Cristo olha para João e lhe diz: João, esta agora é a sua mãe. E Jesus Cristo sabia que tudo estava consumado. E a maldade dos líderes judeus parecia não ter fim. Eles ainda pediram a Pilatos que ordenassem quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados ao lado de Jesus Cristo e que os tirasse da cruz. Afinal, já era sexta-feira, e o sábado que se sucederia era para eles especialmente santo. E tendo os soldados quebrado as pernas dos 2 homens que tinham sido crucificados ao lado de Jesus Cristo, pretendiam também fazer o mesmo com Cristo. Porém, quando se aproximaram de Jesus, perceberam que Jesus já estava morto, e assim não se atreveram a quebrar as pernas do Messias. E assim, mais uma vez, uma outra profecia se cumpriu. Aquela que está descrita no Salmo 34, verso 20, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E tendo José, da cidade de Arimateia, pedido licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus, Pilatos assim concede. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que Nicodemos, aquele que tinha ido encontrar-se com Jesus Cristo à noite, estava com José e levava consigo cerca de 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Foi então que estes 2 homens pegaram o corpo de Jesus Cristo,
e o enrolando em lençóis, nos quais haviam espalhado esta mistura. Preparavam assim o corpo de Cristo para o sepultamento. E sendo já tarde da noite, a Bíblia nos conta de que puseram eles o corpo de Jesus Cristo em um túmulo e saíram. E o capítulo 20 do Evangelho de João segue nos contando que no domingo, bem cedo pela manhã, Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus e viu que a pedra que o guardava havia sido retirada do lugar. E tendo Maria Madalena percebido a suposta violação ao túmulo de Jesus, ela sai correndo ao encontro dos outros discípulos para contar-lhes do ocorrido. E tendo os discípulos tomado conhecimento do fato, Simão Pedro e João correram até o túmulo de Jesus Cristo. E quando lá chegaram, João, tomando a dianteira, se abaixou e viu que lá dentro estavam os lençóis de linho, porém não se atreveu a entrar no túmulo. E Pedro, chegando logo em seguida, sem muito pensar, entra às pressas no túmulo e também percebe os lençóis jogados ali. E tendo João, então, finalmente entrado no túmulo, a Bíblia nos conta de que ele viu e creu. E tendo os dois voltados para casa, Maria Madalena ainda ficou um pouco mais próxima à entrada do túmulo, chorando a morte de Jesus Cristo. E a Bíblia nos conta que enquanto ela chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados aonde estava o corpo de Jesus Cristo. Foi então que os anjos perguntaram a Maria Madalena: "Mulher, por que você está chorando?" E ela respondeu: "Levaram embora o corpo do meu Senhor e eu não sei onde puseram." E ao terminar de dizer isto, Madalena se vira e percebe que Jesus Cristo está ali de pé, bem à sua frente. Porém, Madalena ainda estava bastante desesperada e incrédula, e seguia chorando copiosamente. Foi então que Jesus Cristo lhe perguntou: "Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando?" E Maria Madalena, ainda muito confusa com tudo aquilo, achando que era o jardineiro, lhe responde: "Por favor, se o senhor o tirou daqui, diga onde colocou, e eu irei buscá-lo." Ao que Jesus Cristo sorri e exclama: "Maria, sou eu." Ao que Maria Madalena finalmente o reconhece. E Jesus segue dizendo a Maria Madalena: "Não me segures, pois ainda não subi para o meu Pai. Agora vá, conte tudo aos meus irmãos, e diga-lhes que estou indo para aquele que é o meu Pai." Foi então que Maria Madalena correu até os discípulos e contou-lhes tudo o que Jesus Cristo dissera. E a Bíblia segue nos contando de que naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos, de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Foi então que Jesus Cristo chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhe mostrou as suas mãos e o seu lado. E todos ali se alegraram muito pelo fato de verem o seu Senhor. Então Jesus Cristo disse novamente: "Que a paz esteja com vocês." E tendo dito isto, Jesus Cristo assopra sobre os discípulos e diz: "Recebam o Espírito Santo." No entanto, a Bíblia nos conta de que Tomé, um dos discípulos, não estavam com eles quando Jesus Cristo aparecera. E quando todos contaram a Tomé acerca de Jesus, Tomé dizia: "Eu não acredito. Se eu não ver o sinal dos pregos em suas mãos e não tocar neles, eu não vou acreditar." E tendo passado uma semana, os discípulos de Jesus mais uma vez estavam reunidos a portas trancadas e Tomé desta vez estava com eles. Foi então que Jesus Cristo chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." E em seguida, Jesus se voltou a Tomé e, mostrando-lhe as mãos com a marca de suas chagas, disse a Tomé: "E agora, Tomé, acreditas?" Ao que Tomé exclama: "Meu Senhor, meu Deus." E Jesus Cristo mansamente lhe diz: "Você acredita porque viu, Tomé. Bem-aventurados aqueles que creem, sem precisar ver." E o capítulo 21 do Evangelho de João segue nos contando que Jesus Cristo apareceu mais uma vez aos seus discípulos
próximo à margem do mar da Galileia. A Bíblia Sagrada nos conta de que, estando juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos, Pedro havia tomado a atitude de ir pescar. E os demais discípulos resolveram ir com ele. E, estando todos ao barco, saíram para pescar. No entanto, a Bíblia nos conta de que a pesca daquela noite acabou sendo totalmente desastrosa. Embora todo o esforço dos discípulos, nada conseguiram pescar. E já pela manhã, quando retornavam da pesca sem nenhum peixe, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo estava à beira da praia. Porém, eles não sabiam que era Jesus Cristo. Foi então que Jesus Cristo perguntou a eles: "Vocês pescaram alguma coisa?" Ao que eles responderam: "Nada, Senhor. Não pescamos absolutamente nada." Então Jesus Cristo lhes disse: "Joguem a rede do lado direito do barco, e então vocês irão encontrar peixes." E tendo os discípulos obedecido à ordem, já não conseguiam mais puxar a rede para dentro do barco, tamanha era a quantidade de peixes que havia nela. Então o discípulo que Jesus amava, João, disse a Pedro: "É ele, Pedro, é o Senhor Jesus." E quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a sua capa e se jogou na água em direção a Jesus Cristo. E os outros discípulos foram até o barco, puxando a rede com os peixes até a margem da praia. E quando todos saíram do barco, avistaram ali uma pequena fogueira, e junto a ela, alguns poucos peixes em cima da fogueira. E também havia pão. Então Jesus Cristo disse: "Tragam também um pouco desses peixes que vocês acabaram de pescar e sentem-se aqui comigo." E a Bíblia Sagrada nos conta de que, embora todos ali soubessem que era Jesus Cristo, ninguém tinha coragem de perguntar isso a ele. Então Jesus veio, pegou o pão, deu a eles e fez a mesma coisa com os peixes. E esta foi a terceira vez que Jesus Cristo, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. E depois de haverem ceado, Jesus Cristo perguntou a Simão Pedro: "Simão, você me ama mais do que estes outros irmãos?" E Pedro respondeu: "Sim, Senhor. O Senhor bem sabe que eu amo." Ao que Jesus Cristo complementa: "Então toma conta das minhas ovelhas, Pedro." E Jesus, mais uma vez, olhando para Pedro, pergunta a ele: "Simão, você me ama?" E Pedro responde: "Sim, Senhor. Eu já disse isto, Senhor." E Jesus lhe diz outra vez: "Então apacienta as minhas ovelhas, Pedro." E por fim, uma terceira vez, Jesus Cristo se volta a Pedro e lhe pergunta: "Simão, você me ama?" E Pedro se entristeceu pelo fato de Jesus Cristo haver perguntado uma terceira vez. Talvez Pedro ali tivesse lembrado as 3 vezes em que ele negou Jesus Cristo antes da sua condenação e morte. Porém Pedro respondeu: "O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, e bem sabes que eu amo." E Jesus ordenou: "Então tome conta das minhas ovelhas, Pedro." E por fim, a Bíblia nos conta que Jesus e Pedro passaram a andar. E estando Pedro andando com Jesus Cristo, virou-se para trás e viu que o discípulo que Jesus amava também andava com eles. Quando Pedro viu aquele discípulo vindo em direção a eles, Pedro se voltou a Jesus e perguntou: "E quanto a este aqui, Senhor, o que me diz?" Ao que Jesus Cristo respondeu a Pedro: "Se eu quiser que ele viva até o dia que eu volte, o que você tem a ver com isso? Venha comigo." E graças a estas palavras, muitos achavam que João não iria morrer. Mas Jesus Cristo nunca disse isso. E finalmente, o Evangelho de João termina com a seguinte frase dita pelo apóstolo a respeito de Jesus Cristo: "Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós bem sabemos que o que lhe disse é verdade." Ainda existem muitas coisas que Jesus Cristo fez, porém se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam todos os livros que seriam escritos a respeito dele. Irmãos, encerramos assim os nossos estudos acerca do Evangelho de João. Foram ao total 7 semanas,
todas muito abençoadas, de tempo precioso, debruçado sobre as Escrituras Santas e, principalmente, de feedbacks positivos acerca das maravilhas que Deus segue fazendo na vida daqueles que se dispõem a vivê-lo intensamente. E para encerrarmos o vídeo de hoje, eu gostaria encarecidamente de orar com você. Vamos lá? Feche os seus olhos, irmão. Acalme o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Se permita entrar na presença de Deus para orar comigo. Pai amado, te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Por mais esta sexta-feira lindíssima em nossas vidas, te agradecemos por todo o carinho, por toda a proteção, por todo o amparo, por todo o amor que sempre tem ministrado sobre as nossas vidas pessoais. Te agradecemos por estarmos vivos, Senhor, e por participarmos de tudo isto. Te agradecemos pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Senhor. Por esta comunhão bendita que nos une por meio de seu precioso Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Rendemos louvores e adorações a Ti, a este nome que é sobre todo nome. Peço também agora, Senhor, pela vida do meu irmão e da minha irmã que me assistem, que o Senhor possa se revelar de forma sobrenatural a eles, Senhor, os concedendo intimidade e maiores experiências sobrenaturais da Tua parte. Eu não os conheço pessoalmente, Pai, mas o Senhor os conhece desde o início dos tempos. O Senhor os formou. O Senhor tem planos e projetos maravilhosos para eles. Honre o Senhor e que seja feita sempre a Tua vontade. Nos ajude a não estragarmos tudo, Pai. Nos dê paciência, perseverança, amabilidade, discernimento, fé e sabedoria. Declaramos a Ti, Senhor, que não tememos pelo nosso futuro, pois bem sabemos em quem confiamos e em quem temos crido. Amém? Irmãos, atente para este dia. Olha que dia lindo Deus fez para mim e para você. Sejas grato, irmão. Sejas grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Um grande abraço. Um abençoado final de semana. E lembre-se, querido, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.